Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lídia, sejam bem-vindos ao canal Gêmeos de Primeira Viagem. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês tudo o que aconteceu aí, pelo menos os principais acontecimentos do primeiro trimestre da gravidez gemelar. Falando sobre o principal sintoma, inclusive muitas mulheres descobrem a gestação por conta dos enjoos. Eu não tive enjoo, gente. Até a décima primeira semana, zero enjoo, nem parecia que eu estava grávida. Os enjoos, eles acontecem por conta dos hormônios que estão no nosso corpo. Aumenta muito a quantidade de alguns hormônios e o nosso organismo ele não consegue equilibrar. E isso acaba gerando enjoo. No caso de gestação gemelar, tem muito mais hormônios porque são duas crianças ali se desenvolvendo. Então, as pessoas que sentem enjoo, sentem muito mais enjoo do que as pessoas que estão com uma gestação única. Mas no meu caso, pelo menos no primeiro trimestre, foi zero enjoo e estava super tranquilo. Um outro sintoma também decorrente desse aumento de hormônios é dor de cabeça, enxaquecas ali muito fortes. No meu caso eu também não tive, mas eu sempre tive enxaqueca, inclusive eu tratei durante muitos anos e na gestação, por incrível que pareça, zero dor de cabeça também. Para não dizer que eu não tive nenhuma dor ali, nenhum sintoma, eu sentia muita dor na lombar, mas como eu tinha também essa questão da espondilite, então eu não sabia dizer se aquela dor seria decorrente da gestação ou decorrente da espondilite. Então, a única dor que eu sentia, assim, realmente, era essa dor na lombar. A única coisa diferente que eu senti, para não dizer assim que eu não tive nenhum sintoma no primeiro trimestre, foi fome. Mas assim, era fome de verdade, eu tinha vontade de comer um pratão, sabe, de arroz com feijão. Então às vezes eu almoçava, repetia, 3, 4 horas da tarde, eu até brincava com o pessoal no trabalho, falava, vocês estão atrapalhando o meu almoço da tarde, porque eu não tinha vontade de tomar café, sabe, comer pão, eu tinha vontade de comer comida mesmo. Então às vezes 3, 4 horas da tarde eu almoçava, aí lá para 5, 6 horas eu jantava, antes de ir pra academia, enfim. E depois, 9, 10 horas da noite, eu jantava de novo. Então, assim, eu tinha muita vontade de comer comida. E eu também não tive esses desejos estranhos de comer barro, comer pedra, enfim. A única coisa que eu não costumava comer muito antes da gestação, e na gestação eu tinha bastante vontade, era macarrão. Então, assim, eu queria comer macarrão de todo jeito. Mas, muito decorrente do macarrão ser essa comida rápida, sabe? 5 minutinhos ali, você já cozinha, põe o molho e já come. Mais pelo desejo de comer comida do que por um próprio desejo de gestação em si. Sobre as medicações, o único remédio que o meu médico liberou para toda e qualquer dor foi paracetamol 750 mg. Eu tive algumas amigas que estavam grávidas junto comigo e as obstetras delas só liberaram o paracetamol de 500 mg. Então vai da conduta aí de cada médico. No meu caso, ele liberou o de 750 mg. Mas para dor na lombar, o paracetamol ele não tem tanto efeito, então eu acabava não tomando. E como eu não tinha dor de cabeça, não tinha outras dores ali associadas, eu acabava não tomando. Mas a recomendação do meu médico era sempre pergunte antes de tomar. Tem alguns médicos que já fazem uma listinha, pode tomar, sei lá, Buscopan, Plasil, enfim. O meu médico não, ele só liberou paracetamol, então ele falou, qualquer dor que você tenha, toma paracetamol. Se tiver outros sintomas, a gente conversa, me manda um WhatsApp ou na próxima consulta você pergunta, para saber o porquê desse remédio, para a gente conversar melhor antes de dizer pode ou não pode. Apesar de existir uma classificação, se eu não me engano é A, B, C, alguma coisa desse tipo, é bom sempre conversar com o seu obstetra antes de tomar uma medicação e também falar sobre o seu sintoma para que às vezes ele indique algum remédio alternativo para controlar esse sintoma em vez de já entrar com a medicação em si. E falando também um pouquinho sobre os exames, não muda muita coisa das gestações únicas para gemelares. O que acontece muito é que os ultrassons demoram muito, já teve ultrassom de demorar 1 hora, porque às vezes a posição que eles estão ali na barriga, enfim, dá uma certa dificuldade para o médico conseguir visualizar ali tudo que ele precisa nos exames. E a quantidade também. Então, normalmente, em gestações comuns, as pessoas ficam até 2 meses sem fazer ultrassom, então faz 1 mês sim, 1 mês não. Dependendo da conduta, faz todo mês. E para caso de gêmeos, normalmente faz a cada 20, 30 dias ali, no máximo, é o intervalo de 30 dias para acompanhamento da gestação gemelar. Mas eu acredito também que tem a ver a conduta do médico. No meu caso, como era um pré-natal de alto risco, o meu médico tinha esse hábito de pedir ultrassom a cada 20 dias.
Os primeiros exames são os exames de sangue. E assim, gente, nunca na sua vida você vai fazer tanto exame de sangue quanto na gravidez. Eu acho que, sei lá, eu fiz umas 10, 15 vezes exames de sangue durante a gestação. Normalmente os exames eles são repetidos todos os meses, né? Então toda consulta que você vai com seu obstetra tem ali um pedido de exame de sangue, que eles vão medir basicamente ferro, ferritina, vitaminas, hormônios da tireoide e sorologias. Toxoplasmose, rubéola, hepatite, sífilis, tudo que é doença aí, eles pedem para repetir essas sorologias. Então, basicamente, toda consulta a gente vai fazer esses exames de sangue com esses mesmos pedidos. E exame de urina também, gente, 10, 15 vezes aí você fazendo exame de urina, toda vez que você vai. E se você for no pronto-socorro, eles sempre pedem exame de sangue e exame de urina com aquele antibiograma lá, que é para saber se existe alguma infecção, porque as infecções podem atrapalhar a gestação. Então, sangue e urina, gente, é basicamente toda semana. Sobre os ultrassons, o primeiro ultrassom ele deve ser feito a partir da 7ª semana. Então, se o seu médico pediu já o ultrassom e não te orientou, esperem até a 7ª semana. Por quê? Se vocês fizerem como eu, que foi fazer o ultrassom com 4, 5 semanas ali, você pode acabar se frustrando no caso da gestação não evoluir. Então, espera até a 7ª semana, porque daí já dá para ver o embrião, já dá para ver os batimentos, então já fica bem mais tranquilo. No nosso caso, a gente descobriu ali com 4, 5 semanas e depois a gente teve que aguardar aí mais umas 2, 3 semanas para realmente confirmar a gestação. Então, para nós seria uma frustração caso as gestações não tivessem evoluído. Então, segura a ansiedade aí um pouquinho e faça o ultrassom inicial aí a partir da 7ª semana. Porque nesse ultrassom a gente já consegue medir o embrião e ouvir os batimentos. E através dessas medidas a gente já consegue saber ali qual que são as semanas. Então, nós temos a contagem das semanas pela data da última menstruação, mas tem a contagem das semanas ali pelo tamanho do embrião e a velocidade dos batimentos. Então é super importante fazer esse ultrassom inicial ali para determinar uma idade gestacional mais assertiva. Na 7ª semana também pode ser feito o exame de sexagem fetal, que é normalmente quando o pessoal faz o chá revelação e tudo mais. No nosso caso, como os nossos gêmeos eram bivitelinos, ou seja, eles eram de bolsas e placentas separadas, a gente resolveu não fazer. Por quê? O exame de sexagem fetal, ele detecta o cromossomo masculino. Então, no caso de serem 2 meninos ou um casal, esse cromossomo iria aparecer. Então, nós iríamos ficar na dúvida de qualquer jeito. A gente só teria certeza se fossem 2 meninas. Então, a gente optou por não fazer o exame de sexagem fetal. Agora, no caso de gêmeos univitelinos, que são aqueles que um óvulo e um espermatozoide foram fecundados e se dividiram mais vezes, gerando 2 crianças, você pode fazer o exame de sexagem fetal, porque vai ser o mesmo sexo com certeza, que são os casos de gêmeos idênticos. Então, a partir da 7ª semana, para gêmeos univitelinos, pode ser feito sim o exame de sexagem fetal. Para bivitelinos, somente se forem 2 meninas é que a gente tem certeza. Se for casal ou se for 2 meninos, vai aparecer o cromossomo masculino, então a gente iria ficar na dúvida de qualquer forma. Entre a 11ª e a 14ª semana, deve ser feito o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, mas preferencialmente esse exame ele deve ser realizado entre a 12ª e a 13ª semana. Existe um acúmulo de líquido atrás do pescoço da criança que ele é super importante para identificar algumas síndromes. Porém, essa translucência nucal, que é o nome do exame, ela só fica visível pelo ultrassom entre a 12ª e a 13ª semana, por isso é importante fazer nesse intervalo. É que como algumas vezes não dá para marcar, enfim, não tem agenda disponível, então fica esse intervalo entre a 11ª e a 14ª, mas sempre procurem fazer aí entre a 12ª e a 13ª semana para conseguir identificar esse acúmulo do líquido no pescoço. Nesse exame também é feito o rastreamento de pré-eclâmpsia, que é a pressão alta durante a gestação. Através do monitoramento das artérias do útero, eles conseguem dizer se existe um risco aumentado para o desenvolvimento de pressão alta. A pressão alta durante a gestação é um fator de altíssimo risco, porque ele pode prejudicar tanto a mãe quanto o bebê ou ambos. Então, tem que ficar super atento com essa questão da pressão durante a gestação.
Falando aí um pouquinho da parte estética da gestante, a minha pele ficou extremamente ressecada. Na verdade, eu sempre tive a pele seca, mas na gestação ficou um absurdo, eu ficava até descamando de tão ressecada que a minha pele dos braços e das pernas ficaram. A pele do rosto, além de ressecada, ainda apareceram várias manchas, tipo umas pintinhas marrons assim, não sei se dá pra ver no vídeo, tomara que não dê, mas quando eu procurar um dermatologista pra resolver, eu trago um conteúdo aqui pra vocês. Eu ouvi dizer que tem um creme, acho que chama Papauless, da Terra Skin, vou deixar a foto aqui, que é muito bom, que ele evita o ressecamento e o aparecimento dessas manchas, mas eu pesquisei em vídeos, em resenhas, enfim, não sei se é de fato bom. Mas eu não usei nenhum creme, não fiz nada, relaxei total assim na gestação. A única coisa que eu cuidava muito era da barriga. Desde a primeira consulta, a minha médica indicou 3 cremes, Isdin, Mustela e Umiditá. Vou deixar a fotinho deles aqui. Também pesquisei resenha, optei pelo Isdin e desde o dia 0, né, desde que eu descobri a gestação, eu passava 2, 3 vezes por dia creme na barriga, porque eu tinha medo de ter estria na barriga, então assim, eu ficava o tempo inteiro passando creme na barriga para não ter estrias. Mas depois eu conto para vocês se deu certo ou não. Então eu passava o Isdin durante todo o tempo. No final da gestação eu não estava conseguindo encontrar e aí eu mudei para o Mustela, mas desde o começo da gestação nunca deixei de passar creme na barriga. Sobre o ganho de peso, eu não ganhei nada durante o primeiro trimestre, não engordei nenhum quilo. Eu estava fazendo acompanhamento com a nutricionista e ela me apresentou uma tabelinha. Eu vou deixar aqui no link da descrição quem quiser baixar e vou deixar a foto dela aqui também, mas normalmente ela é uma curva que no começo a gente não ganha muito e depois isso vai aumentando conforme os bebês vão aumentando de peso, a gente também vai ganhando esses quilinhos a mais, tem o peso da placenta, da bolsa, então é natural que a gente ganhe alguns quilos aí durante a gestação. Porém, essa variação de peso sofre influência de diversos fatores. Tem pessoas que fazem tratamentos de hormônios, né, quem faz fertilização, tem uma série de coisas que influenciam, além do estado emocional. Então, na minha opinião, claro que você precisa falar com o seu médico, com a sua nutricionista, eu não me preocupei tanto com esse ganho de peso durante a gestação. O importante é você estar bem e as crianças também estarem bem. Eu vejo que tem muita gente que fica nessa paranoia de não querer engordar ou mesmo querer fazer dieta durante a gestação, e isso foi uma coisa que a minha nutricionista falou desde o começo. Ela falou: Lígia, embora você esteja com diabetes gestacional, no momento da gestação a gente não pode fazer nenhuma restrição, até porque o açúcar ele é super importante para o desenvolvimento do feto. Então a gente vai fazer um controle, mas nada de restringir, nada de fazer dieta low carb e coisas desse tipo. Então assim, não se preocupe tanto com essa questão do ganho de peso, porque o fulano não ganhou, enfim, cada caso é um caso, o importante é a mãe e a criança estarem bem. E por último, e não menos importante, sobre os exercícios, eu já fazia pilates há 2 anos, comecei quando eu descobri a história da espondilite, que eu já contei no vídeo aqui pra vocês. O meu médico super indicou continuar, o pilates é um dos poucos exercícios que é super indicado durante a gestação, até para quem não fazia atividade antes. No meu caso, eu sempre fiz e continuei durante toda a gestação. E no ano de 2023, eu também tinha voltado para o CrossFit, que eu gosto bastante de fazer. O meu médico disse que não tinha nenhuma contraindicação, só adaptar ali, né, evitar uns exercícios mais sofisticados, mas quando eu descobri que eram gêmeos e como só fazia 4 meses que eu tinha voltado, eu fiquei, né, um pouco desconfortável e resolvi parar por conta própria, mas não teve contraindicação. Então, fale aí com o seu obstetra, né, para saber se o exercício que você pratica ou se você pode iniciar aí principalmente o pilates durante a gestação. E para a gestação de gêmeos, no final da gestação, vocês vão me agradecer se começarem a fazer o pilates logo no início da gestação, porque faz muita diferença o pilates para gestante. Em questão de dor, de alongamento, de respiração, enfim, ele é muito bom, é um exercício extremamente completo e vale super a pena fazer. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem comentários e sugestões de conteúdo que vocês querem ver aqui no canal, se inscrevam, deixem o like, compartilhem, todo o beabá aí que vocês já sabem. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo falando do 2º trimestre.